Shalom a todos, estamos antes do Shabbat. Esse Shabbat é chamado Shabbat Chazon, Shabbat antes de Tisha B'Av. Tem uma haftará especial, Chazon Yeshayahu ben Amoz, uma haftará do profeta Yeshayahu. E antes, Motzai Shabbat, vai ter Tisha B'Av, o dia que a gente está de luto sobre a destruição do Bet HaMikdash. Então, a gente vai entender essa conexão entre as duas coisas. Vamos ver o início dessa haftará. A haftará fala, vem Yeshayahu, e vem reclamando, repreendendo o Am Israel, e fala o seguinte: Yada shorkoneu vechamor evuz be'alav. Israel lo yada ami lo etbonan. O que quer dizer isso? O boi, ele está conhecendo muito bem o dono dele. E o burro sabe muito bem onde ele está comendo. Mas o Am Israel não está sabendo. O povo não está observando, não tenta entender. O povo está lá se afastando de Hashem, de Torah e de Mitzvot. Assim que fala o profeta. E aqui surge a pergunta: como é que dá para comparar um boi e um burro, que estão fazendo tudo como uma rotina, que estão acostumados anos e anos, não tem muito livre-arbítrio. Mas o povo de Israel, eles têm livre-arbítrio, têm Yetzer Hara, têm desejos, tem tudo isso. Então uma pessoa, ele acaba pecando. Como é que dá para comparar ele como esse boi e esse burro? Então, para entender isso, vamos ver a Gemara em Masechet Gitin. É uma das Gemarot que a gente estuda no Tisha B'Av. Conta sobre Titus, quando Titus entrou no Bet HaMikdash. Então, ele chegou para a parochet, que é como se fosse tecido, que era entre o Kodesh HaKodashim. Ele, com a espada dele, ele rasgou essa parochet, esse tecido, e aconteceu um milagre e saiu desse tecido, dessa parochet, saiu o sangue. E o Titus estava tão feliz que ele entendeu que um sinal como se fosse que ele conseguiu ganhar Hashem. Então ele estava feliz. No final das coisas, a gente sabe que Hashem mandou uma mosca que ficou no cérebro de Titus até que matou ele. Mas hoje a gente vai tentar entender qual é o significado que está saindo sangue da parochet. Como se fosse que Titus matou. O que quer dizer isso? O Tosfot explica que Hashem fez esse milagre para mostrar como que Hashem junto está com o Am Israel nas desgraças. Sim? Aimo anochi betzara, que Hashem está com a gente nos tzarot. Então, quando pareceu como se fosse que saiu sangue, se dá para falar de Hashem, como se fosse que Hashem está sofrendo com o Am Israel. Assim que ele explica a Tosfot. A gente vai explicar outra explicação para entender, e através dessa explicação a gente vai entender qual é a importância do Bet HaMikdash. O que falta para nós hoje em dia que não temos o Bet HaMikdash? O que realmente precisamos rezar, implorar para Hashem para ter de volta? Qual é o Bet HaMikdash? O Bet HaMikdash é uma construção que está sendo feito sacrifícios lá, mas qual é o ponto? Será que esse ponto de sacrifícios também parece uma coisa que tem a ver com muitos anos atrás? Que não estamos tanto perto desses conceitos. Então, talvez seja exagerado de falar que a gente está esperando para isso. Mas qual é o ponto disso? A gente sabe
que esse mundo em hebraico se chama Olam. Olam vem da palavra Ha'elem. Ha'elem quer dizer sumindo. A gente sabe que dentro do mundo, mesmo sabendo que o mundo está sendo Hashem que alimenta o mundo, Hashem que faz tudo se mexer, Hashem que dá vida para cada planta é planta, para cada animal é animal, cada pessoa é pessoa, para cada coisa que tem no mundo. Então existe a energia, existe a presença de Hashem dentro desse mundo. Mesmo assim, o mundo é feito de um jeito que tem uma rotina, tem uma natureza, tem uma coisa que faz que Hashem está se escondendo. Se uma pessoa ele quer negar a presença divina dentro desse mundo, ele consegue fazer. É exatamente nosso livre-arbítrio. Se a gente vai acabar se esquecendo totalmente dessa rotina, dessa natureza, dentro dessa correndo atrás de desejos, de aproveitar o máximo desse mundo, de tudo isso que tem a ver com essa natureza, ou a gente decide não. De jeito nenhum, eu estou vendo que tem aqui vida, dentro do meu corpo tem vida, eu estou falando com vocês agora, o meu corpo está funcionando, não é eu que faço isso, claro que Deus que está fazendo isso, então Deus está dentro de mim, dentro do mundo inteiro. Então, se eu quero exatamente prestar atenção, vou ver que Hashem está aqui. Então, quando a pessoa ele vive com Torah e Mitzvot, o que quer dizer? Já que ele acredita que a vida, Hashem está dentro de cada coisa nesse mundo, ele entende que claro que tem um significado, claro que tem um objetivo com essa criação, não foi criado à toa, não foi uma explosão, de nada por acaso, tem tudo planejado, tem objetivo, tem significado, e entende que, claro, que ele no final vai chegar para a Torah e Mitzvot e viver com Torah e Mitzvot. E quando ele vive com Torah fazendo Mitzvot, ele está como se fosse fazendo esse significado saindo para fora. Desse mundo, de repente o mundo parece para ele que ele está gritando que Hashem existe. Por isso os sábios falam que a halachá, quer dizer que viver de acordo com a Torah e Mitzvot, é Rashi Tevot Hariu Lashem Kolaretz. Hariu quer dizer tocar com trompeta para Hashem, reinar Hashem, fazendo coroar Hashem, porque o fato que ele vive com Torah e Mitzvot, porque ele entendeu que a vida, o significado está em cada coisa e coisa nesse mundo. Então por isso que precisa viver essa vida, uma vida de acordo com o Hashem mandou desde o Har Sinai. Então isso é o ponto do mundo. Agora, mas e tudo isso quando não tem Bet HaMikdash. Mas quando tem Bet HaMikdash, já o Bet HaMikdash, ele é exatamente o significado, uma vivência, uma presença de Hashem dentro desse mundo. Hashem desce para receber os sacrifícios. A gente vai explicar um pouco mais. Mas quando tem Bet HaMikdash, as coisas são mais fáceis. Tem a presença divina. O Bet HaMikdash é como se fosse um mundo em pequeno, que lá está vibrando a presença divina. Lá já está bem claro a presença divina. É isso que é como se fosse um lugar, uma estação atômica, que ela faz viver o mundo inteiro. Eu vou explicar um pouco mais. A gente sabe que quando Moshe Rabbeinu decidiu de escolher uma pessoa que vai ser o arquiteto, a pessoa que vai ser responsável sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo, que é o início antes do Bet HaMikdash, ele escolheu Bezalel. Bezalel, os sábios explicam qual era
além que ele sabia que tinha muita inteligência, muita sabedoria, o mais importante que ele sabia juntar as letras, que com essas letras, com essa junção de letras, foi criado o mundo. Qual é a explicação, qual é a conexão entre isso e o tabernáculo? Nossos sábios explicam que quando tinha Bet HaMikdash, o Mishkan, o tabernáculo, é uma forma que Hashem fala para o povo de Israel: vocês agora vão sentir, vocês vão ser meus parceiros com a renovação da criação do mundo que acontece cada minuto, cada momento, cada dia e dia tem uma renovação. E através dos sacrifícios de manhã, tinha um korban tamid para sempre. Esse korban mandava vida para o mundo inteiro, para o dia, e o korban, sacrifício da tarde, mandava vida para o mundo inteiro à noite. Como? Já que o mundo é feito de minerais, plantas, ser vivos e ser humanos, então dentro do sacrifício tinha os 4. Tinha os minerais, que é o sal, tinha as plantas, que os galhos, tinha os ser vivos, que são os animais, e tinha os kohanim. E através disso daria vida para todo o mundo inteiro. Então, se podemos resumir, o Bet HaMikdash, ele é a revelação da vida, do significado que existe já dentro do mundo, built-in, dentro construindo, mas já que está um pouco tá escondido, dá para errar. Mas quando tinha Bet HaMikdash, já está muito mais claro, daria para ver exatamente o significado, a vida, tudo era uma estação atômica do mundo inteiro. Isso é o Bet HaMikdash. E por isso, agora se a gente volta para a profeta, que ele fala como o povo de Israel não sabia, e está como se fosse comparando eles. O burro já está sabendo, e o povo de Israel não está sabendo. Verdade, hoje em dia é difícil de falar que é tão claro. Hoje em dia está escondido as coisas. E isso é o livre-arbítrio de uma pessoa para ver que tem vida, tem significado dentro do mundo. Mas a profeta Israel está falando da época do Bet HaMikdash. Como o povo de Israel não percebeu que tem um significado, esse mundo não é natureza só. Esse mundo tem significado. Então, se tem significado, precisa andar de acordo com a Torá e mitzvot. Isso é a explicação. E agora, se a gente volta, por que saiu o sangue? Já que o Parochet, o Bet HaMikdash, é a vida do mundo, é a vida de tudo. Quando o povo de Israel pecou, como se fosse quando uma pessoa está pecando. Qual a diferença? Quando a pessoa está fazendo mitzvot e está se ligando com a maior coisa verdadeira, que isso, que está dentro do mundo, que é a presença divina, ele está fazendo Torah e mitzvot, e está se ligando. E está se ligando com a vida. Está se ligando com a vida, com o fluxo da vida que a Kadosh Baruch Hu está dando para nós. Mas quando uma pessoa está se afastando, como se fosse, ele está desligando. Esse desligamento é como se fosse morte. É isso que representa quando o corpo ele rompeu, ele acabou rasgando a parochet, que representa que tirou a vida. Quer dizer que Hashem fala para o homem Israel, em outras palavras, através dessa história. Vocês tinham uma vida vibrando bem claro dentro do Bet HaMikdash. Através dos pecados, essa vida já não está mais clara. Voltou a ser natureza. Voltou a não ter presença de vida tão clara. Voltou a não ter clareza na vida. Cada um fala uma coisa, ninguém sabe qual é o caminho. Então a gente não tem, quando se fala que não tem Bet HaMikdash, em outras palavras, está tudo confundido. Temos confusão.
não todo mundo está sabendo a verdade. Então, quando a gente está rezando, nesses momentos de Tisha B'Av, a gente está chorando, a gente está rezando para Hashem. A gente está falando para Hashem, Hashem, por favor, Retzonenu lirot malkenu, nossa vontade é de ver você, quer dizer que vai ter uma clareza, que não vai ter uma confusão, que não vai ter situações assim, que parece que o povo de Israel, ele está sofrendo, e tudo isso, e os outros povos, que são perversos, eles têm sucesso. A gente quer ver você com a gente não ter mais confusão. E se muitas vezes uma pessoa pode falar, mas vamos falar a verdade? Alguém pode ver agora esse shiur e falar, sabe o quê? Eu não estou sentindo falta Bet HaMikdash, falta Mashiach. Estou bem, eu tenho minha casa, tenho minha família. Estou vivendo bem, não estou faltando nada. Do que você está falando? Para que precisa do Mashiach? Para que precisa do Bet HaMikdash? Então eu quero falar duas coisas. Se uma pessoa ele vive sozinho, e somente ele e a família dele, ele não está se sentindo tanto envolvido dentro do Am Israel, e tem toda a razão. E não tem muito por que pedir Mashiach, por que pedir Bet HaMikdash. Mas nosso objetivo é de ser pessoas, nosso povo, Am Israel, é um povo só. Se estamos um povo só, o que quer dizer ser um povo só? Quer dizer sentir o sofrimento dos outros. Alguém pode imaginar qual o sofrimento das pessoas que estão lá, os reféns lá em Gaza? As pessoas podem imaginar o sofrimento das famílias deles. O sofrimento das famílias dos soldados que faleceram, que morreram na guerra. O sofrimento tem um grande, grande sofrimento. Então, se uma pessoa ele faz parte do Am Israel, ele deve sentir isso. E se não está sentindo isso, não está sentindo esse sofrimento, isso é muito triste. Porque ele acaba a declarar que ele está vivendo sozinho. Somente ele e a família. E a segunda coisa que eu quero falar. Tem mais um sofrimento que precisa sentir. É o sofrimento de Hashem. Hashem está dentro do exílio. Hashem, quando a gente fala antes de cada mitzvah e mitzvah que a gente fala, tem um Leshem Ichud. Leshem Ichud em aramaico fala que a gente está falando toda a Torá e mitzvot, toda a mitzvah que a gente está falando, Lakama Shchinta Me'afra. Tirar a presença divina que está dentro da terra. Como se fosse Hashem está sofrendo muito. Como a gente pode ficar e ignorar isso? Se uma pessoa aí está muito bem, não quer Mashiach, não quer Bet HaMikdash, quer dizer que não está sabendo, não está vivendo, não está vivenciando a situação do Am Israel, o sofrimento do Am Israel, e não está vivenciando o sofrimento de Hashem. Por isso que a gente quer agora se preparar alguns dias que falta para chegar para Tisha B'Av. A gente já agora quer que a Kadosh Baruch Hu vai mandar o Mashiach, que a gente não vai precisar de ter Tisha B'Av. E quando a gente quer o Bet HaMikdash é outra coisa de falar, não queremos mais sofrimentos para o Am Israel, não queremos que Hashem vai sofrer. A gente quer a presença divina que volta, a clareza que vai voltar. Não queremos mais confusão. Queremos clareza. Queremos Bet HaMikdash. Queremos korbanot, sacrifícios. Queremos kohanim. Queremos que a presença divina vaya Hashem lemelech al kol haaretz. E ratzon que Bezrat Hashem seja que a gente vai poder ver a vinda do Mashiach, a construção do Bet HaMikdash. Amém.